Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle, sou orientadora parental e nesse vídeo falaremos sobre limites. Eu sei que atualmente existem muitos vídeos sobre educação dos filhos aqui na internet, cada vez mais. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa e acaba trazendo mais confusão do que auxiliando muitos pais, né? Eu sei que existem muitos pais que estão cada vez mais estressados, né? Porque essa geração não está fácil e, obviamente, quem faz a geração somos nós, né? Então reflete muito o que nós estamos vivendo, muitas telas, muitas crianças ansiosas, estressadas, não sabem brincar, ficam aquele tédio, né? Enfim, não conseguem se desenvolver, ter criatividade e isso estressa cada vez mais os pais. Então está ficando cada vez mais difícil, né? Até porque eu acho que a maioria dos pais hoje entendem que precisam ser respeitosos. Mas fala, Isabelle, eu não consigo ser respeitoso com meu filho porque ele merece, sabe? Às vezes dá uma, sabe? Porque realmente é muito estressante. Mas calma, né? Eu tô preparando aqui uma série de vídeos, vamos falar mais sobre a educação dos filhos. E o que eu gosto de trazer, não apenas, né? Fale essa palavra, fale isso, age de tal forma. Vamos entender a raiz da questão? O que é ter limite? O que é impor um limite? Eu gosto muito da definição da psicóloga Beck Kennedy, né? Ela é uma psicóloga que trata muito dessa área da relação de maternidade, paternidade, parentalidade no geral. O que ela diz? O limite, ele é quando eu vou impor algo e o outro não tem o que fazer com relação a isso, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um restaurante e tem uma pessoa que vai lá que ela é bagunceira, que ela fica falando alto, bota som alto. Aí eu falo assim, ó, aqui no meu restaurante você não pode ouvir som alto, você não pode falar, ficar fazendo baderna, por quê? Porque aqui é um espaço em comum e tá atrapalhando as outras pessoas. Aí essa pessoa continua colocando som alto. Qual é o meu papel? Colocar limite. Como assim? Eu vou falar, oi, tudo bom? Você não vai mais comer no meu restaurante porque você está ferindo uma regra, está atrapalhando aqui o ambiente, então você não vai comer mais no meu restaurante. Sobre isso, o outro não tem o que fazer, ele não vai comer no meu restaurante e acabou. E é assim que a gente coloca limites na educação dos nossos filhos. É exatamente você dizer não ou sim e o seu filho não vai poder fazer nada com relação a isso. Ah, Isabelle, mas a gente tem que conversar, tem que dialogar. Tem que dialogar, gente, tem que dialogar, tem que acolher, tem que conversar, mas sobre limites, sobre as regras do seu lar, não tem o que fazer. O seu filho é obrigado a obedecer. Gente, olha só, ser um adulto não é simples, não é fácil. Confie em mim, seu filho vai agradecer muito pelos limites que você coloca na vida dele, né? Eu conheço pessoas, inclusive eu mesma já pensei assim, poxa, se meu pai e minha mãe talvez tivessem me obrigado um pouquinho mais a fazer tal coisa, né? Me obrigado a ficar ali no pré-vestibular que eu desisti, se ele tivesse me obrigado um pouquinho mais, talvez eu estaria numa faculdade e tal, ou eu queria que ele tivesse, né, enfim, queria que meu pai tivesse me colocado, sido mais rígido, me colocado num esporte, talvez eu estaria hoje me desenvolvendo mais, queria que meus pais não deixassem eu comer tanto doce, porque hoje eu tenho dificuldade de fazer dieta. Existem muitas reflexões sobre isso. E os nossos filhos não têm uma sabedoria. Uma criança de 3, 4, 5 anos, se ela tiver que ficar na TV até meia-noite, ela vai ficar. Então a gente não pode confiar nisso nela. Agora, por um outro lado, isso pode ser muito difícil. O que eu tô falando é óbvio, mas pode ser muito difícil quando nós estamos falando de pais permissivos. Ou então pais muito autoritários que não conseguem se manter 100% autoritários. Vamos então traduzir. O que são pais permissivos? É aquele pai ou mãe que faz assim, ó. Filho, tá na hora de desligar a TV, já tá tarde. Aí o filho tá, tipo assim, tá daqui a pouco. Aí ela tá conversando, mexendo no celular, olhando no Instagram. Aí passou 30 minutos. Aí ela, filho, passou 30 minutos já, vamos desligar? Aí o filho, não, tá, só mais um pouquinho, não sei o quê. Não vai desligar. Aí ela olha pro pai, vai ser aquele caos de novo. Eu vou tomar banho, depois eu volto. Aí vai tomar banho, volta, e fica naquele nhenhenhen. Ou então, é aquela mãe que tá na rua, sabe? Aí sabe que não pode comer tal coisa, mas eu vou dar pra não criar aquele desconforto e tal, enfim. A mãe permissiva e o pai permissivo, qual é o problema, né? E eu não vou entrar muito nessa questão de nomenclatura, mas eu quero mostrar pra vocês. Qual é o problema? O problema é que não dá pra sustentar muito tempo. Então, o que acontece? Às vezes, essa mãe, ela é permissiva na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas na sexta ela explode. Aí ela faz o quê? Aí ela vai e dá uma surra no filho, ela bate, ela grita.
Porque ela não consegue sustentar o fato de ela estar ficando cada vez mais invisível dentro do celular. Isso acontece muito. Aí o que ela faz? Ah, mas ele mereceu. Eu tentei várias vezes, ele mereceu. Não, ele não mereceu. Porque a sua permissividade, né, a sua falta de impor limites, está bagunçando a cabeça do seu filho. Ele vai ter que obedecer ou não? Porque na segunda ele não teve que obedecer. Na terça não teve. Na quarta não teve. Na quinta. Aí na sexta ele tem que obedecer porque você deu uma surra nele, entendeu? Então, o limite... E aí, isso aqui eu acho que é a parte mais importante que eu vou falar agora. O que é o limite? O limite é o que você acredita que é certo. O limite são os seus valores impostos no seu lar para que os seus filhos sigam. Quando o casal tem os valores estabelecidos, regras estabelecidas, não tem diálogo. E esse conflito, porque vai haver conflito, se o seu filho está assistindo TV antes de dormir, já não é uma boa ideia. Vai atrapalhar o sono do seu filho, desculpe lhe informar. Vai atrapalhar o sono do seu filho. Mas tá, vamos lá que você deixou ele por algum motivo assistir desenho. O que vai acontecer? Ele vai falar não, ele não vai querer. Aí você vai falar, não, você não... Filho, olha só, a mamãe está ordenando. Aí ele vai falar não. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o controle, você vai desligar a TV. Aí ele vai chorar. Ah, mas eu quero assistir e tal, você quer... Tudo bem, você fala, você quer colo? Eu sei que você queria assistir, mas não tem como. Ah, mas vai ficar chorando. Quando você quiser um colo, você quer um abraço, você quer uma água, vai lá na sua cama, deita um pouquinho, respira, depois você volta, entendeu? Nesse momento, vamos dizer assim, a persona materna, a persona paterna, ela é o que? Preenchida. Cada vez que você diz sim ou não, conforme o que você e o que o seu marido acreditam, o que vocês estabeleceram, isso fortalece a sua autoestima como pais. E essas explosões emocionais vão cada vez ficarem menores. Porque por mais que vai ter dias que seu filho vai estar mais agitado, né? Tem dias que nossos filhos, né, com aquele caos, acordaram de um jeito diferente, geralmente estamos espelhando, né, o ar que os pais estão proporcionando, são dias que talvez os pais estão brigados, enfim, mas também é assunto para outro vídeo. O que acontece? Os filhos ficam mais, né, em ativos. Mas eles já estão acostumados que aqui na minha casa tem limite, aqui na minha casa tem valores. E por mais que eles chorem, não vão ficar chorando 1 hora, vão chorar ali porque eles não têm eles não conseguem administrar as emoções, mas vai passar. E você vai ficar preenchido, por quê? Tá vendo? Não, eu sou um pai muito sério, né? Não é que é a mãe permissiva que bateu na sexta-feira e eu sou uma mãe muito séria, eu sou uma mãe muito... Vamos lá, vamos observar melhor essa rotina. E aí, para poder finalizar, né, a gente tentou aqui estabelecer o que é limite e por que ter limites é importante. Os nossos filhos, eles vão ter vários obstáculos na vida deles. E a gente acha que o que vai permitir com que eles tenham força são as punições, né, bater e tudo mais. Não é isso, gente. É colocar limites, obrigar os nossos filhos a seguir esses limites, porque quando eles entrarem no ensino médio, o que é a escola? O que é já o ensino fundamental, o ensino médio? Nem sei se chama assim mais, gente. Mas na minha época era ensino fundamental e ensino médio. A criança vai ter várias matérias que ela vai precisar estudar, vai precisar sentar, vai precisar ter aquela rotina específica, mas ela não sabe lidar com aquilo. Por quê? Porque os pais nos ensinaram. E a rotina, o limite, ele precisa ser imposto desde quando a criança é pequenininha. Então isso é muito importante. E aí eu anotei aqui 4 passos, 4 pontos que você, pai ou mãe, né, podem rever para conseguir emanar poder. E eu já vou falar aqui do primeiro ponto. Esses 4 pontos foram retirados do livro da Miriam Adaham, que é uma outra psicóloga que eu amo muito, sempre falo dela. E o primeiro é tratar a si mesmo com respeito. O que acontece, né? Atualmente, essa filosofia, né, de igualdade está cada vez mais o quê? Tratando com igualdade o pai e o filho. Então tá aqui, né? Os filhos, os pais, melhores amigos, um fala com o outro do jeito que quer, o filho fala com o pai do jeito que quer. Isso não existe. Para ter respeito no lar, os pais precisam ser os reis daquele lar. O rei e a rainha, intocáveis. Sério, gente. Eu falo que no lar a gente precisa ter vários simbolismos de poder, né? O pai e a mãe, eles precisam estar em um local mais elevado. Se você não concorda comigo, pode comentar aqui embaixo. Mas quem concorda comigo, quem viveu numa família mais tradicional, sabe que esses valores são muito importantes.
né? E, obviamente, né, você não precisa bater para isso, você não precisa gritar, você não precisa ofender o seu filho, você precisa estabelecer limites. E aí ela fala, os pais são o rei e a rainha do lar, eles devem emanar poder. Isabelle, como eu sei que eu tô conseguindo emanar poder ou não? Ó, eu vou te falar algumas coisas que destroem esse poder simbólico na cabeça da criança. Primeiro, brigar na frente das crianças, discutir na frente das crianças. As crianças ficam perdidas, isso causa um estresse nas crianças e elas percebem que os pais não estão juntos, eles não estão unidos. Muitos filhos utilizam isso, quando vão crescendo, a favor deles, né? Então, fala aqui, fala ali, o pai não vai deixar, mas a mãe vai deixar, aí, enfim, os pais têm que evitar. Eu sei que é difícil nunca fazer isso, às vezes acontece aquele estressezinho assim, mas tá vendo que tá começando a desencadear com uma discussão? Para, respira, ó, depois quando as crianças dormirem, a gente conversa sobre isso. Porque os filhos têm que olhar para os pais e perceberem que os dois estão juntos. Estão juntos. Isso é muito importante para eles olharem e perceberem que eles são o administrador do lar. Isso causa confiança. O segundo, qual a área da vida que está sobrecarregada? Como assim, Isabelle? Quando os pais não conseguem impor limites porque eles estão muito estressados, isso é um problema. Quem sofre? As crianças, porque elas ficam sem limites. Claro que a curto prazo elas estão super felizes, né? A criança que sabe que minha mãe tá falando para eu desligar o videogame, mas ó, só ignorar que daqui a uma hora ela volta. Né? Eles estão amando, mas vão sofrer consequências no futuro. Mas os pais, eles têm motivo para eles não conseguirem sustentar essa imposição de limite. O que é? O pai pode estar trabalhando muito, chega em casa, não tem aquele momento com a esposa, né, de conversar, é tudo muito caos, muito caótico. Isso revela o quê? Uma falta de rotina, uma falta de organização. Esses filhos, essas crianças, né, precisam ir para a cama cedo, isso é muito importante. Segundo a própria ciência diz, né, que o ideal seria as crianças, os adultos também irem para a cama quando o sol se põe, né, então naturalmente vai criando melatonina na criança, mas eu também entendo que cada família tem suas regras, né? Mas enfim, a mãe tá sobrecarregada quase sempre. Por que essa mãe tá sobrecarregada? Será que não precisa investir talvez numa diarista uma vez por mês para ir lá fazer aquela geral, né? Talvez a mãe pode estudar sobre como fazer marmitas para semana, como criar uma rotina de limpeza de casa que você não precisa ficar todos os dias ali naquele caos, né? Será que tem muito brinquedo nessa casa? Vamos dar uma limpada, vamos doar, vamos deixar só o que é realmente necessário. Existem várias formas de observar. Pare e observa, por que eu estou ficando sobrecarregada? Porque uma mãe e um pai sobrecarregados vão fazer o quê? Vão explodir. Ou eles vão ser indiferentes, o pai permissivo, a mãe permissiva, que são indiferentes com a educação dos filhos, ou eles vão ser super autoritários, rígidos, tudo tem que ser daquele jeito, tudo tem que ser daquela forma, né? E aí seu filho fala não, aí né, acaba batendo, acaba falando de forma arrogante, né? Então a gente não quer, a gente quer o equilíbrio, né? E o 3, né, é buscar fonte de realização. O que acontece? Às vezes a mãe ou o pai é muito permissivo porque eles dependem da afirmação dos filhos, eles dependem do amor dos filhos, né, para se sentirem bem. Então aquele medo, né, de mas eu vou ficar obrigando meu filho a fazer tal coisa, ele vai ficar com raiva de mim, melhor não, tal, né, a aprovação. Geralmente acontece de pessoas que não tiveram um apoio dos pais, que foram ignorados emocionalmente pelos pais e querem que os filhos agora reafirmem, né, esse sentimento, né, esse vazio. Então, quando a pessoa começa a buscar fontes de realização, num esporte, num trabalho, num projeto, num estudo, desenvolvendo as suas habilidades, ela vai começar a ter o quê? Autoestima. Então, a pessoa que ela tem uma autoestima em uma área, ela começa a refletir essa autoestima para outra área, né? E ela percebe que ela tem poder sim, que ela pode emanar poder na casa dela, que ela é a rainha dessa casa, entendeu? Que o pai é o rei dessa casa. Então, essa é a finalidade, né? Que os pais se coloquem mesmo acima dos filhos, isso é muito importante. E o quarto, né? Que talvez um pai ou a esposa ou o casal precisam procurar um terapeuta, um psicólogo de famílias, um psicólogo, um terapeuta de casal, né? Às vezes os dois têm ali aquele conflito que geralmente vem da infância, né? Então, quando os filhos nascem, é a hora que tanto o esposo quanto a esposa vão revelar tudo que tá ali dentro, tudo que aquela criança interior estava segurando. Às vezes o casal sozinho consegue com muito diálogo, né, com muito
um ouvir o outro falar, eles conseguem se ajustar, mas às vezes não conseguem, precisa mesmo de uma ajuda de um profissional de fora. Então isso também é importante, né? E o mais, assim, o mais importante é que a gente não tá querendo, assim, né, criar pais perfeitos, tá? Eu sou uma mãe perfeita, isso nunca vai existir, os pais sempre vão errar, porque o nosso processo de autoaperfeiçoamento também, gente. O importante é o autoaperfeiçoamento. O seu autoaperfeiçoamento vai espelhar o melhoramento do seu filho, não adianta. Os filhos são o espelho dos pais. Então, você quer que seus filhos sejam pessoas mais, crianças mais centradas na medida do possível, tá? Não tem como você ter uma criança perfeita, super centrada, não tem como. As crianças estão se desenvolvendo mesmo emocionalmente. Então, geralmente vai ter caos, mas quando os pais eles se propõem, né, a se autodesenvolverem as suas características primeiro, então isso vai desembocar, vai espelhar, vai jorrar, vai influenciar, vai emanar para os seus filhos, com certeza. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês têm alguma outra dificuldade. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre educação infantil, né, na minha área de educação parental. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!